Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à Semana do Advogado, aqui no Direito Concentrado. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Esse evento é o start do Direito Concentrado, também agregando não só ao pessoal que está fazendo prova da ordem, não só ao pessoal que estuda em final de faculdade ou pós-formatura, mas também mostrando para vocês o caminho da advocacia. Esse caminho maravilhoso, cheio de complicações, mas com muita coisa interessante, muita coisa bacana. E esse primeiro vídeo é justamente para dar para vocês a prévia do que é advogar para empresas. O que é você advogar numa advocacia empresarial. A minha ideia é que vocês entendam um pouquinho como que funciona quando você não está advogando para uma pessoa física, quando você está advogando para uma empresa e que ela vai te demandar coisas que não sejam uma defesa trabalhista, ou uma defesa civil, ou uma defesa tributária propriamente dita. Ela vai te demandar pareceres, ela vai te demandar análise de contratos, ela vai te demandar um pouco mais do que somente a nossa zona de conforto da advocacia. Então a ideia é justamente essa, é a gente bater um papinho aqui rápido, não vai ser muito longo, seria impossível esgotar todo esse tema, seria impossível ir além do que o básico me permite ir, porque afinal de contas, advogar para a empresa é um desafio diário. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a advocacia empresarial ela pode se dar em dois frontes. Você pode ser advogado dentro de uma empresa e você pode ser advogado dentro de um escritório prestando serviço para uma empresa. Por que isso é importante de ser pontuado inicialmente? Porque são advocacias completamente diferentes. Se você trabalha dentro de uma empresa, você faz parte da engrenagem, ou seja, você é mais uma pecinha dentro daquela empresa fazendo ela funcionar. Logo, o seu papel como advogado é analisar contratos, porque os contratos, eu costumo dizer que eles são o sangue da empresa, porque eles circulam absolutamente tudo que vai acontecer na empresa, desde a compra mais básica até o contrato mais sofisticado e avançado da atividade principal daquela empresa. Você vai lidar com questões tributárias, provavelmente vai ser demandado também alguma coisa societária, ainda que seja básica, ainda que seja meramente a organização de assembleias, a convocação, a publicação de editais, ainda que seja pequenos acordos entre sócios, ainda que seja consolidação de contrato social, fazer os trâmites juntos na junta comercial. Se for uma companhia aberta, talvez alguma coisa você vai esbarrar em regramento da CVM, de mercado imobiliários, mas geralmente fica no básico, porque o mais sofisticado vão para os escritórios e os especialistas em direito societário. Então, a primeira parte da advocacia dentro de empresa é o básico, é você lidar com contratos, é você lidar com algumas questões tributárias de dia a dia e você lidar com questões societárias também de dia a dia. Trabalhista, civil, alguma coisa na esfera penal, alguma coisa na esfera ambiental, você vai trabalhar mais talvez como consultivo, muito mais dando um parecer, muito mais sendo consultado diretamente pela área. Dificilmente você vai fazer uma defesa elaborada, vai criar novas teses, porque é muito mais fácil para a empresa não ter um departamento jurídico muito grande e terceirizar esse tipo de atividade para um escritório, que aí sim vai estar especializado naquela área, vai ter um corpo jurídico grande para poder discutir teses, procurar questões. Principalmente agora, após a reforma do nosso Código de Processo Civil, a jurisprudência ganhou um peso extra, uma tonalidade ainda mais severa do que já existia antes. Então, é muito mais fácil para a empresa que ela passe isso adiante. Ou seja, que o jurídico interno faça somente a gestão desse passivo e seja a ponte entre a diretoria e o jurídico externo, que é o escritório contratado. Importante também a gente ter em mente que ser a ponte entre esses dois mundos é simplificar o que acontece no mundo jurídico para a diretoria, que na maioria das vezes não vai ser composta por advogados. Talvez pessoas que não tenham sequer alguma formação jurídica ou algum conteúdo jurídico maior. Mas não se enganem, o executivo sabe bastante do mundo jurídico.
Eles só não conseguem adentrar nos detalhes técnicos, mas eles conseguem entender bem noções processuais, eles conseguem entender bem desdobramentos legais da atividade da qual eles regem, né, como diretores e administradores que são. Ah, mas eu falo direto com o diretor? Depende. Algumas estruturas empresariais permitem esse tipo de interconexão direta entre o jurídico e o corpo diretivo da empresa. Claro que, salvo a posição de chefia do jurídico, seja um gerente ou seja um diretor, na maioria das vezes você alimenta esse gestor, esse gerente ou esse diretor jurídico de informações que ele vai passar para a diretoria. Em alguns casos, em algumas estruturas empresariais, aí sim os advogados têm algum livre acesso para os diretores, eles são chamados diretamente, eles são demandados diretamente, mas não é comum. É comum que haja uma hierarquia e você, dentro dessa hierarquia, chegando naquela área, você vai ser sempre o reporte para o seu gestor e o seu gestor reporta para cima. Até para evitar que você passe por cima do seu gestor e acabe deixando ele vendido em alguma informação. É interessante também e é gostoso da gente ter em mente que quando se entra numa empresa, você começa a entender o business da empresa. E por que isso é interessante e é gostoso? Porque você começa a ver como é que funciona a máquina por dentro da empresa. Como é que é aquele mercado, como é que é lidar com aquele mercado, como é que é vender aquele produto ou aquele serviço, quais são os concorrentes, quais são os canais de distribuição. E tudo isso você consegue entender bem no jurídico, principalmente quando você fica responsável pela análise contratual. Os contratos, eles conversam com o advogado que é responsável pela sua análise, porque você começa a ler tudo o que acontece de serviços, de compras, de vendas, do que está sendo pensado para a empresa naquele momento, de uma parceria, ou de um canal de distribuição, ou de qualquer coisa nesse sentido. Então a área contratual acaba sendo uma área muito rica, uma área que te faz crescer muito, não só como advogado, mas você cresce muito como profissional. Você cresce porque você consegue ter acesso a informações que vão agregando o seu conhecimento. Você consegue crescer porque você começa a ter noções, um pouco noções contábeis, um pouco de noções econômicas, um pouco de noção de administração. Você começa a entender como é que funciona aquele negócio, como é que ele se desenrola no dia a dia, e isso é enriquecedor, meus amigos. Isso é fantástico, é uma experiência que eu gostei muito de vivenciar e eu recomendei muito para todos aqueles que passaram em algum momento junto comigo na minha carreira, no desenrolar das coisas, porque a área contratual, ela muda a visão do advogado. Ela faz o advogado pensar preventivamente. Um bom contrato, um contrato amarradinho, um contrato bem escrito, é um contrato que dificilmente vai acabar desaguando no judiciário, ou até que seja numa arbitragem, ou numa mediação, né? Um contrato bem redigido, ele faz com que as partes fiquem tão amarradas e tão cientes do que elas estão fazendo naquele contrato, que dificilmente você vai ter algum problema ou algum transtorno. Mas não só de contratos vive a empresa. Talvez esse seja o maior acesso para todo mundo que está ingressando dentro de uma empresa. Talvez o maior portão de entrada da área empresarial seja os contratos, porque é a maior demanda. Mas também existem questões especificamente trabalhistas, também existem questões especificamente tributárias, também existem questões especificamente societárias. Vamos falar rapidamente um pouquinho. No trabalhista, geralmente o advogado tem a missão de não só gerir o passivo interno, ou seja, todas aquelas questões que se revelaram como questões trabalhistas, processos trabalhistas, e você vai ter um controle disso, vai planilhar, vai ter um sistema, vai gerar relatório, vai alimentar os dados do sistema com as informações de andamentos processuais, da posição como o processo está, de talvez contingências que tenham que ser feitas no setor financeiro para o pagamento desses prováveis processos e perdas. E você vai fazer a interface com o escritório especialista na área tributária, que vai estar assessorando
a empresa naquelas questões, naquelas ações específicas à hora da audiência. Então você vai lidar basicamente com esse passivo, porém é muito comum que a área trabalhista também sirva de apoio para o RH. O RH vai demandar 1 milhão de consultas para a área trabalhista, porque não que o RH não tenha competência, ele tem muita competência. RHs bem estruturados são departamentos fortíssimos, mas que geram a conexão, o dia a dia da empresa. Lidar com pessoas é muito complexo. Então vão gerar demandas às vezes inovadoras, questões que eles ainda não enfrentaram, que talvez eles não estejam muito seguros de como lidar. E é nessa hora que você, o advogado especializado na área trabalhista, porém exercendo um trabalho dentro da empresa, vai entrar dando um pequeno parecer. Não são pareceres formais, são pareceres que você dá através de resposta de e-mail, né? Você vai estar atendendo o seu cliente interno. O seu cliente interno é toda a empresa. O seu cliente externo, na maioria das vezes, são as pessoas a qual a empresa se relaciona, sejam pessoas físicas ou sejam pessoas jurídicas. Mas o seu cliente interno é cada empregado, cada um dos gestores ou dos diretores ou dos coordenadores de cada área. Porque, em última instância, quase tudo acaba passando pelo jurídico. E isso é muito bom. Quando a empresa tem essa capacidade, tem essa mentalidade, tem essa cultura, essa empresa ela tem muito mais chance de diminuir o nível de litígios e de nível de problemas jurídicos. Porque, afinal de contas, tem um especialista dando um apoio em cada uma das áreas, né? Passamos um pouquinho também para a área tributária. No tributário é muito comum a assessoria externa, mas internamente você acaba dando uma assessoria muito forte para a área fiscal da empresa, vendo questões de cumprimento de obrigações acessórias, vendo um pouco do planejamento tributário da empresa, caso ela tenha, lidando com questões de financiamentos, refis que venham a ser feitos, talvez indo até a Receita Federal para tirar alguma dúvida, para fazer alguma consulta, talvez internamente respondendo dúvidas sobre a atividade da empresa dentro da área tributária, não uma dúvida complexa, não algo que demande um estudo complexo, que demandaria talvez um parecer muito elaborado, mas questões corriqueiras da atividade da qual aquela empresa se propõe a fazer. E vamos um pouquinho também para a área societária. Como eu falei no início, a área societária, ela, em regra, você não vai fazer uma reestruturação societária internamente. Pode acontecer? Pode. Existem empresas que fazem? Existem. São poucas? Não. Mas a grande maioria não faz. A grande maioria não faz porque é muito mais fácil você botar isso na mão de um especialista. E como colocar isso na mão do especialista? É você assessorado por um escritório externo. Um escritório onde vai ter um corpo jurídico próprio para lidar com essa questão. Mas internamente você também vai ter muita coisa bacana para fazer. Você vai lidar com questões de junta comercial, de arquivamento, de redação de um contrato, de talvez mudança de cláusulas, AGEs, AGOs, fazendo convocações, acordos de acionistas, talvez lidando com questões de NDAs, que são muito comuns quando você está fazendo, e NDAs, para quem não sabe, é um acordo de confidencialidade, que é muito comum quando a empresa está fazendo algum tipo de lançamento no mercado, ou quando está trazendo alguma parceria, ou quando está lidando com algum tipo de acordo comercial que ainda não foi a público. Esses acordos de confidencialidade, eles geralmente são firmados numa esfera maior, porque é quem tem poder diretivo da empresa. Então, geralmente, você vai firmar um acordo de confidencialidade assessorando o administrador da empresa ou os administradores da empresa. Então, é bem interessante isso. Uma área nova que também vai surgindo cada vez mais e que vamos ter um vídeo falando sobre ela é a área de compliance. É uma área muito forte também, hoje em dia, pós lei de anticorrupção, dentro das empresas, porque afinal de contas a atividade empresarial, por diversos momentos, ela esbarra em questões que são delicadas e que demandam um conhecimento, um olhar apurado de um advogado para saber até
até que ponto aquilo que está sendo feito está dentro da regra legal, está dentro das normas, está dentro da lei, ou até que ponto aquela simples mudança ou atitude de um administrador pode estar descumprindo todas as regras do nosso ordenamento jurídico. Alinhada junto com o compliance e junto com a área societária anda a governança corporativa, que não é uma área exclusivamente jurídica, mas é uma área que cada vez mais os advogados ingressam, porque é toda a normativa que a empresa segue de boas práticas. Governança corporativa é uma boa prática perante o mercado. Essas boas práticas, elas são, na maioria das vezes, inclusive, adotadas como critérios para resolução de questões administrativas perante o CVM, ou perante o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em questões de monopólio, questões antitruste. Algumas empresas, dependendo do objeto que você lida, você também tem questões de propriedade intelectual. Se a sua empresa tem marca ou produz patentes, provavelmente isso vai passar para o jurídico interno. Não para ele, de repente, fazer todo o trâmite perante o INPI, porque para isso vocês têm os agentes de propriedade intelectual, mas para que ele acompanhe vencimentos, para que ele acompanhe talvez recolhimento de royalties, para que ele faça depósitos, para que ele acompanhe pedidos de registro, faça defesas, enfim, o advogado dentro da empresa, ele primeiro é um generalista, você tem que entender um pouco de cada área. Segundo, ele é uma peça-chave porque na maioria das vezes ele vai ser consultado diversas vezes. E terceiro, ele é um fator de proteção da empresa o tempo inteiro. Então, se você estiver ingressando dentro de uma empresa, tenha uma atitude proativa. Quanto mais você estudar, quanto mais você buscar, melhor vai ser. Porque os profissionais que ingressam dentro de um corpo jurídico de uma empresa, eles têm uma chance de visibilidade muito grande no momento em que eles começam a pensar como donos. E pensar como donos não é mandar. Pensar como donos é você entender toda a cadeia de produção que aquela sua empresa está fazendo. É você conseguir entender o business core da empresa, ou seja, o negócio interno da empresa. Como ela lida no mercado, como ela externaliza o desejo dos sócios e como ela vai se portar perante os seus consumidores, sejam eles pessoas físicas, sejam eles pessoas jurídicas, sejam eles entes governamentais. Então, a primeira grande dica para quem entra dentro de uma empresa é: seja proativo. Estude tudo, saiba um pouquinho de cada coisa e seja proativo. Porque a atividade empresarial, ela vai te demandar sim um monte de coisas. Você vai sim receber passivamente um monte de demandas porque vão chegar nos seus e-mails. Mas se você tiver proatividade, você se organiza melhor, você às vezes consegue prevenir que algumas demandas cheguem até você e você ajuda o negócio da empresa. Então, para quem vai para a área empresarial dentro de empresas, e eu recomendo, eu acho que para quem quer entrar nessa área empresarial, deveria ser necessariamente a primeira entrada, seja proativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre advogar para empresas dentro de um escritório. Quando você vai para dentro de um escritório, você pode entrar num grande escritório que preste assessoria para as empresas através da área empresarial, ou você pode, depois de ter alguma experiência, ter o seu escritório para assessorar essas empresas. Se você vai para um grande escritório, você vai pegar casos muito interessantes, complexos, que vão demandar, às vezes, soluções extremamente criativas. Eu sei que a maioria esmagadora dos estudantes e profissionais de direito acha direito empresarial um saco. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Tudo que vocês fazem, direto ou indiretamente, seja a área que for, lida com empresas. Lida com empresas direto ou indiretamente, porque as empresas são o nosso dia a dia. A gente não exerce nenhuma atividade que não esteja de alguma forma ligada a alguma empresa. Seja ela diretamente conosco, seja ela indiretamente dando apoio às nossas atividades, seja ela diretamente para o nosso cliente, seja ela indiretamente dando apoio para o nosso cliente. Então é uma área muito dinâmica, é uma área muito rica, é uma área que demanda soluções muito criativas. Quando você ingressa no mundo empresarial de alto nível, dificilmente você judicializa alguma coisa, então você tem que entender um pouco de questões
voltadas para arbitragem, regramento legal de CAD, de CVM. Então, dentro de um escritório de alto nível, você vai ser bem especializado. Existem profissionais da área empresarial dentro desses escritórios que, para vocês terem uma ideia, eles não lidam com direito empresarial. Eles lidam com sociedades anônimas. Eles lidam dentro da sociedade anônima, eles só fazem, por exemplo, questões envolvendo falências, ou questões envolvendo mercado de capitais, ou questões envolvendo contratos, ou questões envolvendo direito societário puro, que é toda parte de junta comercial, de contratos, de arquivamento, de estatutos, de AGEs, de AGOs. Eu conheço um advogado que ele é especializado, por exemplo, em fazer AGEs. Ele é uma máquina dentro de uma AGE. E fazer AGE é uma arte. É igual ao tribunal do júri. É uma arte. Não é para qualquer um, não é qualquer primeiro viajante que vai entrando lá e vai achar que vai abafar, porque não vai. Quando a gente está fazendo uma Assembleia Geral Extraordinária ou ordinária, mas mais a extraordinária, que são para os assuntos mais empolgantes, digamos assim, a gente está falando de dinheiro em última instância. E toda vez que nós falamos de dinheiro, a questão fica complexa. Um bom advogado assessorando o cliente faz toda a diferença numa GE. Então, se eu posso dar uma dica para todo mundo que quer ingressar na área empresarial, independente de ingressar num grande escritório, num pequeno escritório, num escritório de médio porte, numa empresa grande, numa empresa pequena, conheça a 6.404. Ela é fundamental na sua vida. A lei de SAs vai fazer a diferença para você, porque o regramento das SAs ele é muito difundido no mercado. E muita coisa que está lá está sendo utilizada de forma supletiva, às vezes na limitada, ou pegou a ideia do que tinha lá e trouxe para uma outra sociedade, para um outro negócio. Então conheçam porque é importante. Tá? É interessante também, dentro de um escritório de grande porte, é que você pode conseguir criar uma carreira na qual você seja simplesmente um advogado consultivo. Você não vai ingressar em ações, você vai ficar sempre na esfera consultiva, o que é muito comum dentro da área empresarial. Para quem não gosta da ideia de advogar em tribunal, em fazer audiência, em peticionar, a área empresarial talvez seja a mais interessante das opções, porque você consegue, com uma certa facilidade, ficar somente no preventivo, somente no consultivo, somente em questões de arbitragem, de mediação, meios alternativos de resolução de demandas, sem necessariamente judicializar as coisas. Se você já obteve o seu conhecimento, e aí agora eu não estou falando para você, jovem, que acabou de ingressar, que acabou de sair, da faculdade, que está procurando o seu primeiro emprego, não estou falando para o recém-formado que está com um pouquinho tempo de advocacia, agora eu estou falando para aquele advogado que já tem uma carga, já passeou um pouquinho, já ralou e está querendo ingressar na área empresarial porque ele quer mudar o estilo de advocacia dele. Para você, meu amigo, que já tenha, ou minha amiga, que já tenha bagagem, se você optar por abrir um escritório e tentar direcionar esse escritório para a área empresarial, olha com carinho para as pequenas e microempresas. O Brasil tem, em média, do seu montante geral de empresas, 80% são micro, pequenas empresas, MEIs, empresas de pequeno porte, não chegam nem a empresas médias. A maioria de origem familiar. E essa grande maioria não tem uma assessoria jurídica. E quando tem, não é adequada. É o tio, do vizinho, do primo, do papagaio, do cachorro, do amigo, que um dia fez o favor de construir um contrato social que ele pegou um modelo na internet. E esse cara certamente deixou vários lapsos, vários gaps dentro do contrato, onde um advogado especializado pode explorar e pode tirar vantagem disso na hora de fazer negócio com o seu cliente. Então, se você vai advogar no seu escritório para empresas, se você vai ingressar na advocacia empresarial sendo um profissional autônomo, olha com carinho para esse pessoal. Eles precisam de profissionais especializados. E não trate o pequeno como pequeno.
Trate o pequeno como um potencial grande cliente, porque o que é pequeno hoje pode um dia se tornar uma multinacional. A gente tem diversos casos de empresas que nasceram de origem familiar e hoje em dia são complexos empresariais com faturamentos milionários ou bilionários. Então, se você der uma assessoria jurídica adequada, certamente você vai fazer diferença, inclusive no crescimento e no direcionamento desse cliente. E é interessante que você consiga, dentro da sua prática, abranger o máximo de áreas possíveis. Você não vai ser um full service, mas você vai ter que entender o negócio do seu cliente do nascedouro, do momento em que o cara botou a ideia e está criando e está registrando perante a junta, e você tem que saber os trâmites da junta, você tem que saber como arquivar, você tem que saber o que a junta pede, você tem que saber qual é a documentação, você tem que entender que a junta ela só vai fazer a proteção do nome empresarial no estado onde você arquiva. Se a pessoa tiver uma marca, estiver desenvolvendo um produto, você já vai ter que ir para o INPI. Se for uma questão de um software, por exemplo, é direito do autor, você vai para o INPI. Não deixa furo, não deixa gap, porque o advogado empresarial que não entende a dimensão plena do negócio, ele é capenga. Ele é um advogado que não consegue passar a segurança necessária para o seu cliente. Não estou dizendo para vocês serem especialistas em ambiental, especialistas em tributário, especialistas em trabalhista, especialistas em civis, especialistas em penal, por que não dizer, principalmente no penal econômico, que é o mais utilizado para a área empresarial. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: você tem que ter noção, você tem que entender que se aquela dispensa daquele funcionário for feita da forma como está sendo feita, vai ter um desdobramento trabalhista para aquela empresa, e esse desdobramento trabalhista vai impactar no faturamento dela, porque ela vai ter, de repente, que de uma hora para outra lidar com um pagamento de 6 dígitos. Então, você tem que entender o desdobramento. Você não precisa ser um especialista na área, mas você precisa entender que cada ação dentro de uma empresa ela tem um desdobramento em algum campo. Se ele é uma empresa do ramo alimentar e descartou erroneamente restos de comida, ou óleo vegetal, do trato do que ele estava fazendo, muito provavelmente ele vai ter uma questão ambiental. Se ele utiliza música ambiental, música ambiente, e essa música ambiente passou de alguns decibéis, você vai sofrer uma sanção administrativa do órgão de fiscalização, você vai sofrer de repente uma sanção judicial através de uma ação de perturbação, através de uma poluição sonora. Se você faz essas músicas e não recolhe para o ECAD, você pode sofrer sim também uma outra sanção administrativa, que é o pagamento do ECAD. Então, tenha uma visão generalista, mas seja abrangente. Olhe o negócio como um todo. Entenda que para cada movimento de um empresário, para cada movimento de uma empresa, você está lidando com diversos aspectos judiciais, diversos aspectos jurídicos, diversos desdobramentos daquela única ação que está sendo tomada. Então, para você que quer ingressar na área de advocacia empresarial, seja muito bem-vindo, porque é um mundo fantástico e que demanda de profissionais especializados. O medo e a pouca simpatia com o direito empresarial afasta muita gente dessa área. E quando as pessoas ingressam nas empresas, elas ingressam com o pensamento de vou fazer trabalhista, vou fazer civil, vou fazer tributário. E elas se esquecem que se ela chega lá dentro com uma visão maior, uma visão mais ampla, se ela se permite aprender do negócio, se ela se permite estudar outras áreas afins, como contabilidade, como economia, como administração, como marketing, ela vai crescer. O profissional se desenvolve. Esse profissional pode ser alçado a cargos de chefia, esse profissional pode ganhar uma grande bagagem para amanhã ou depois ele abrir o próprio escritório, esse profissional pode ser disputado a peso de ouro, porque esse profissional é diferenciado. Então, para todos vocês que querem ingressar na área de advocacia empresarial, abram a mente. Não olha só para dentro do vademecum, não fica fixado na sua doutrina jurídica.
A área empresarial é uma área muito viva e muito rica e demanda de vocês um conhecimento multidisciplinar. Sejam mais, alcem voos maiores, sejam profissionais mais completos. Entendam que você, dentro de uma reunião como advogado, se você puxa a calculadora HP12C, joga na mesa e faz o cálculo ali, você impressiona todo mundo. Se você sabe lidar com a licitação, mas entende da análise econômica do contrato e consegue entender conceitos básicos de economia, se você consegue entender que o preço ideal vai ser composto pelo custo marginal e você consegue entender esses critérios, esses conceitos, você vai se diferenciar. Você vai galgar degraus muito mais rápido, porque você vai ser um profissional diferenciado. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Semana do Advogado. Nós no DC estamos aqui de coração aberto para vocês, recepcionando vocês. Queremos que seja uma grande semana de celebração da advocacia entre nós e vocês, que nós possamos passar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho dessa vontade bacana que nasce conosco de advogar, de fazer uma coisa diferente, de matar um leão por dia, porque a advocacia não é para os fracos, já diria o nosso saudoso Rui Barbosa. Então, sejamos muito perspicazes, sejamos muito audaciosos e sejamos ousados na advocacia, porque é disso que o profissional do futuro será feito e é disso que o mercado está precisando agora. Só tem crise para profissional ruim. Profissional bom, ele está sempre sendo disputado no mercado. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Uma ótima noite e até a próxima, pessoal.